Olá pessoal, eu sou o professor Chico e esse é o canal onde eu explico o material digital da disciplina de História da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Vem comigo e o tema da aula de hoje é o Brasil do Sertão, aula 4, terceiro bimestre da segunda série, onde falaremos sobre o cangaço, e também a grande seca do Nordeste. O cangaço, também em alguns livros vai aparecer o tema banditismo social, e foi um movimento que aconteceu no Nordeste durante ali a Primeira República. O banditismo social transformava aí cidadãos de bem em fora da lei, em bandidos. Eles se reuniam com o objetivo de contestar movimentos, injustiças, perseguições. Diferentemente do chamado revolucionário, o bandido social não era sempre contra os dominantes, nem tinham ideologias ali de transformação social. Exemplo, o cangaço, que também foi um movimento de banditismo, ocorrido ali no final do século XIX, início do século XX, na região do Nordeste do Brasil. Os bandos eram formados por habitantes da região semiárida nordestina, que organizados praticavam ali diversos delitos, como roubos às cidades, sequestros, assassinatos e estupros. As causas do banditismo, do cangaço: seca, opressão da população pobre camponesa nordestina e o contexto político e econômico da região, principalmente influenciado pelo coronelismo. Consequências do cangaço: teve como consequências aí ações violentas de grupos ou indivíduos isolados, como o bando de Lampião, de Curisco. Eles assaltavam fazendas, sequestravam coronéis, grandes fazendeiros, saqueavam aí comboios, armazéns, não tinham moradia fixa, viviam perambulando ali pelo sertão, praticando os crimes, fugindo, se escondendo. Esse movimento aí do cangaço ele vai terminar ali por volta de 1930 com o Getúlio Vargas, enviando ali policiais para caçar os cangaceiros, essa polícia que tinha como apelido ali as volantes. Um tema bem interessante, tem muita influência na cultura brasileira. Hoje a gente vê literatura de cordel, as literaturas desse período, sempre aí colocando como um anti-herói, o herói, cangaceiros, etc, etc. É um tema bem interessante. No material, o início, ele pede para que o aluno assista um vídeo e discuta depois com os colegas. O vídeo ele vai falar sobre essa questão do lampião e o material propõe o seguinte: você já deve ter ouvido falar em Lampião e Maria Bonita, ou mesmo visto um chapéu de cangaceiro, identidade do sertão nordestino e até da região nordeste como um todo. Como a música retrata Lampião e o cangaço, seriam heróis ou bandidos? Qual a sua opinião? Por que o cangaço entrou no imaginário nacional? Então, através desse vídeo, dessa música, você irá conseguir aí responder a essas questões junto com o seu professor. Aqui a imagem. E esse aqui, é o Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. O registro fotográfico foi realizado quando seu grupo invadiu e saqueou a cidade de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, em 15 de junho de 1927. Então aqui o texto vai falar um pouquinho do Lampião, o Virgulino Ferreira da Silva, um dos maiores cangaceiros aí. Também o material vai trazer um texto, falando aí das secas periódicas que o Nordeste sofreu, principalmente ali no final do Segundo Reinado, também ali no início da República, houve um momento ali de grandes secas que o nordestino acabou sofrendo e tendo que migrar da região para outras regiões ali. Aqui está o polígono das secas, os locais onde o Nordeste mais sofreu com a seca, polígonos das secas. Em 1936, o governo federal delimitou o que foi denominado Polígono das Secas, abrangendo mais de 40 municípios entre o Piauí e o norte de Minas Gerais. Após diversas revisões de seu traçado,
pelo censo de 2010, o número de municípios incluídos atingiu a marca de 1.348 municípios atingidos aí pela seca. Né? O próprio banditismo social vai ser influenciado pela seca, né? Porque as pessoas ali não viam condições de trabalho, de sobrevivência. Eles tiveram que sair dessa região e procurar melhores condições de vida, né? A saga do sertanejo fugindo da seca. Então, esse momento é retratado por vários artistas aí, principalmente Portinari. Essa é uma imagem aqui que retrata, né, os retirantes, uma imagem, um retrato feito aí em 1944, né, que vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a população, os sertanejos, procurando ali melhores condições de vida durante a grande seca. Aqui também, né, o texto vai falar aí das doenças que atingiam a população, né, como cólera, tifo, varíola, né, matando aí milhares de imigrantes, né? Então, depois com calma você vai poder ler esse material. Aqui uma imagem também, a seca, né? Na seca de 1877, mais de 50 mil retirantes foram para Fortaleza em poucas semanas. No mesmo ano, o jornal paraibano A Opinião noticiou em 11 de novembro que os sertões estão ficando desertos pela imigração. E nos brejos surge a miséria pela superabundância de imigrantes que tudo precisam e nada conduzem. Né? Então a seca do sertanejo, né, a seca acabou fazendo aí uma imigração, né, uma diáspora no Nordeste, né? Lembrando que a grande seca ocorreu em 1877 a 1879, matou aí mais ou menos 500 mil mortos, né, nordestinos. Foram 3 anos seguidos sem chuva, sem colheita, sem plantio, o rebanho morrendo e as famílias fugindo da região, né? Uma redução demográfica muito forte nesse período. Depois que você lê o texto, o material faz algumas perguntas, né? Para você depois registrar aí em seu caderno. A primeira questão é: quais inferências acerca da grande seca podem ser apresentadas a partir da leitura do infográfico e dos textos disponibilizados? Apresente seus argumentos. E o 2, qual é a sua hipótese, tendo em vista aspectos sociais, econômicos e climáticos para o surgimento do banditismo social, o cangaço no Nordeste, né? Como a gente já falou aqui. Depois, o material traz outros textos, né? Aqui, 500 mil mortos, a tragédia esquecida que dizimou, matou brasileiros durante 3 anos no século XIX, né? Então, no Brasil, a falta de chuvas foi o primeiro capítulo de um flagelo que incluiu uma epidemia de varíola e matou pelo menos 500 mil pessoas entre 77 e 1879. Isso era o equivalente a 5% da população do país, contabilizada no primeiro censo, lá em 1872. A então província do Ceará foi, de longe, a mais afetada. Só em 1878, o pior ano da seca, 119 mil pessoas morreram e outras 55 mil foram obrigadas a migrar, a sair ali do polígono das secas. Né? O texto 2 também vai reforçar aí, dando dados e falando um pouco do que aconteceu nesse momento aí de esvaziamento demográfico por causa da grande seca. Aqui também uma imagem, né, flagelados em 1877, espera de trem em direção à Fortaleza, e um texto também falando sobre isso. E depois uma correção, né? Quais referências acerca da grande seca podem ser apresentadas a partir da leitura do infográfico dos textos disponibilizados? Apresente seu argumento. Depois, em sala de aula, né, o professor irá fazer a correção com você, né, desse material. Ok? A questão 2, né, qual a sua hipótese, tendo em vista aspectos sociais, econômicos e climáticos, para o surgimento do banditismo social, cangaço, no Nordeste, né? Aí vai falar um pouquinho também, né, de como que surgiu o banditismo, né?
como a gente já falou, né, esse movimento pode ser explicado aí por questões de desigualdade, miséria, fome, né, e também como uma organização criminosa nesse período. Depois, né, o texto vai focar um pouco no cangaço. Aqui está a imagem dos bois, né, o termo cangaço vem de canga. Essa peça de madeira aqui é o que prende o boi à carroça, em alusão à carga que o cangaceiro carregava consigo, né? O cangaceiro levava armas, munição, utensílios. E esse texto vai falar um pouquinho sobre isso. Depois, né, o texto continua aqui, mostrando o mapa da atuação do cangaço no interior do Nordeste. E temos aqui um vídeo, né, do canal Nerdologia, que também vai estar explorando um pouco a questão do cangaço. Novamente, outras questões a partir do texto, né? Como os textos associam cangaço ao coronelismo, né? Explique. Então, e a B, qual o real sentido da carta de Arvoredo ao coronel? Estabeleça relações entre os textos e as intenções do remetente na missiva da carta. Então, ali você vai estar analisando a cartinha do Arvoredo, né, que enviou ao coronel. Era uma carta ali onde ele estava dando tchau ao coronel e indo ali para o cangaço, né? O texto 1 vai falar sobre o que foi o cangaço, mas com calma você vai poder ler aí junto com o professor. E o texto 2, o cangaço, a milícia do coronelismo, né? O coronel, muitos coronéis no Nordeste acabaram financiando aí o cangaço no período, né? Então, embora os cangaceiros entravam em fazendas, né? Roubando ali aqueles sítios, aquelas fazendas, os coronéis também apoiavam, né? Tinha interesse ali para matar algum inimigo, né? Organizar a região ali que eles tinham influência. Depois aqui a gente está vendo uma foto tirada pelo cangaceiro Juriti, do bando de Lampião, junto do fotógrafo Benjamin Abraão, né? São fotos, é uma foto original da época, né? O Lampião e sua esposa, a Maria Bonita, né? Maria Bonita, que era casada antes de Lampião. Lampião acabou roubando ela e acabou ela virando a esposa ali, né? Outro texto, a carta de Arvoredo, que eu falei, né? E um senhor Francisco de Souza, aspiro boa saúde, com a exima família, tendo eu frequentado uma fazenda, sua deliberei saudando-o com uma cartinha, pedi um cobrezinho, né, dinheirinho. Basta 2 contos de réis, eu reconheço que o senhor não se sacrifica com isto, e eu ficarei bem agradecido, e não terei razão de lhe odiar, nem também a gente de Virgulino terá essa razão. Sem mais, do seu criado, obrigado, né, o Hortêncio vulgo Arvoredo, enviando a carta aí ao Francisco de Souza. O material propõe aqui depois uma correção, né, o professor irá corrigir aí, e as duas questões, A e B, né, aplicando como o cangaço entrou no imaginário nacional. A gente tem aí também, né, a análise de como que a cultura brasileira explora esse tema, né? A gente tem aqui o filme Alto da Compadecida, onde havia os cangaceiros, né? Você tem ali a estilista Zuzu Angel, em 1979, explorando ali as características da mulher de Lampião, Maria Bonita, né? Outros artistas do Nordeste, né? A figura do cangaço é muito explorada na cultura nordestina. E aqui o cordel, né, que são aqueles livrinhos muito comuns no Nordeste, em forma de rimas, né, contando histórias. E o tema Lampião, né, o cangaço, está muito presente na literatura de cordel. E o material termina como? O que aprendemos hoje. Olha lá. Analisando o contexto histórico entre o fim do Império e a Primeira República, no qual o cangaço se constitui na sociedade sertaneja. Identificamos as relações entre as desigualdades sociais, agravadas pelas secas no Nordeste e o banditismo cangaço. Analisamos as relações entre cangaço e coronelismo, tendo em vista questões éticas e morais relacionadas à violência, à justiça social e à resistência nos contextos citados. Examinamos as representações culturais do cangaço
e seus legados, heranças culturais para o Brasil. O material propõe tarefa São Paulo, né? O professor vai estar orientando você. E terminamos por aqui o nosso material digital com o tema aí, né? Sertões, cangaço e banditismo social. Um grande abraço, até a próxima.